Sentados, vamos fazer um breve estudo da Palavra de Deus. Nós vamos, nessa noite, irmãos, fazer um estudo com o título Estudo Bíblico, né? Não vai ser um sermão, é um estudo bíblico com o título Conceito versus Princípio. O que é conceito? Um conceito é algo que a gente consegue ter através de conhecimento, cultura, influência, ideias. A gente forma conceitos. Os conceitos podem ser individuais, podem ser família, podem ser de região. E quando uma pessoa é muito bem recomendada, se costuma dizer que essa pessoa é bem conceituada. Então, os conceitos, a gente forma eles na mente da gente, a partir dessas coisas, o conhecimento, a cultura, o ambiente que a gente vive, as experiências que a gente tem e a influência que os outros exercem sobre a gente. A gente cria os conceitos. Então eu tenho um conceito que nenhum outro ter. Porque eu tenho uma experiência, uma vida, uma história de vida que pode ser diferente do outro. Conceito, isso é conceito. Eu tenho um conceito, você tem outro, e nós formamos os conceitos assim. Por isso cada um pode ter conceitos diferentes. Agora, e princípio? Qual a diferença entre conceito e princípio? Os princípios, e nós que somos cristãos falamos muito sobre isso, princípio é fundamentado na moral, no amor e na palavra de Deus. Nós não elaboramos, nem criamos, nem formamos princípios. Os princípios são formados na moral, no amor e na palavra de Deus. Qual é a diferença entre conceito e princípio? Os conceitos mudam. A gente mesmo muda de conceitos, de tempos em tempos. Coisas que eu defendia, que eu conservava, que eu gostava, admirava, mantinha, hoje pode não ter mais nenhum valor para mim. Eu mudo de conceito. Então, os conceitos, eles passam. E o conceito na nossa vida, ele é tão vulnerável que muitas vezes, alguns de nós tomam posse do tal de preconceito. Preconceito é pior do que conceito. Conceito é uma coisa boa. Mas às vezes a gente usa o preconceito. O que é um preconceito? Um preconceito é um conceito falso, formado em cima de algo que não é verdade. Ou seja, um preconceito é quando eu trato alguém de uma maneira pensando que aquela pessoa é assim e a pessoa é assada. Então eu me equivoco, eu me engano, eu me iludo e discrimino a pessoa por algo que eu pensei que fosse e nem é. Então o preconceito é uma coisa muito ruim. O pré, já está dizendo que é antes do conceito. É algo fundamentado no vazio, no que não é verdade, no que não é real. Então, os princípios são baseados na palavra, na moral e no amor de Deus. E os conceitos são formados a partir da nossa experiência. E preconceito é conceito vago, conceito que não vale. Quando eu conheci a mensagem adventista, há 40 e poucos anos atrás, quando fui evangelizada, o povo adventista era conhecido como povo da Bíblia. E nessa época, quando a Angelina era pequena, tinha 2 anos, se as pessoas se dirigiam para a igreja, a adventista, quando ia para a igreja, levava 3 objetos: a Bíblia, a lição e o inário.
Esses três objetos, eles eram tão inseparáveis como são Pai, Filho e Espírito Santo. Era sagrado. As pessoas do tempo de 40 anos atrás, os adventistas, eles levavam a sério a questão de Bíblia, lição e inário. E as pessoas tinham mais cuidado com a reverência na igreja do que hoje. Todas as pessoas da igreja conheciam e cantavam os hinos do inário. E a música na igreja fazia parte da adoração. E tinha até com as crianças os corinhos que era assim. Os corinhos era de conscientização do perigo que há de a gente fazer as coisas que a gente gosta deliberadamente. E a gente ensinava para as crianças um corinho que era assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê. Jesus Cristo está no céu e está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala. Você se lembra ali? Lembra, Marinhos? Pois é. Cuidado, boquinha no que fala, cuidado, mãozinha no que pega. Tudo dizendo para a criança, no louvor, que Jesus Cristo está no santuário celestial olhando para nós. Cuidado, pezinho onde pisa. Pezinho onde pisa, enfim, falava todos os sentidos nesse corinho. Então, irmãos, a música na igreja era para adorar a Deus. E mais, quando o assunto é adoração a Deus, nós não podemos definir como adorar a Deus. Deus é que determina como deve ser a adoração. Esse estudo não fui eu que criei, mas ele me corrige tanto, ele me ensina tanto esse estudo. No final eu vou dizer de quem é esse estudo, de quem que eu copiei esse estudo. Eu não costumo pregar mensagem copiada, mas essa mensagem é uma mensagem que eu copiei porque aprendi muito e quero passar para a igreja as lições que esse estudo traz. Deus é quem determina como Ele deve ser adorado. E a gente conhece, pode abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4, a gente conhece a história do primeiro culto registrado, que apenas era Adão, Eva e os dois filhos. E os dois filhos de Adão foram adorar a Deus. Em Gênesis 4, de 3 a 5. Nós encontramos a primeira afirmação bíblica de que Deus é quem determina como Ele deve ser adorado, e não nós. Gênesis 4, de 3 a 5, diz assim: aconteceu que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Então, desde o início da Bíblia, tem essa definição. A adoração tem que ser do jeito que Deus diz. Outro exemplo de que a adoração é Deus que determina como é que deve ser, está em Levítico capítulo 10. Pode ir lá, Levítico 10. Verso 1 e 2. Levítico capítulo 10, verso 1 e 2. Amém? Amém. Vamos ler. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor.
Aí a história continua, se vocês quiserem ler quando chegar em casa. Irmãos, os filhos de Arão, eles eram os sacerdotes. Eram eles que tinham a função de fazer isso, de queimar o incenso. E eles eram acostumados a fazer aquilo, oferecer o incenso no santuário. Eles pegaram o incensário, colocaram o incenso, colocaram o fogo trazido de outro lugar, não do santuário. Então, se adorar a Deus de qualquer jeito, servisse, eles dois não teriam sido mortos na presença de Deus. Deus disse que o fogo para queimar o incenso tinha que ser fogo do santuário. Então, qual foi o erro deles? Foi que eles fizeram do jeito que eles achavam. Eles pensaram assim: poxa, fogo é fogo. A função do fogo é queimar. O incenso é para queimar. Qual é a diferença de a gente queimar com as brasas do altar ou a gente queimar com brasas trazidas de fora? Não tem diferença nenhuma, porque fogo queima. Então, irmãos, nós podemos cair nesse erro de achar que o que Deus quer mesmo é ser adorado e que a gente pode adorar do nosso jeito. Então, Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes do Senhor, eles acharam que sendo fogo era fogo. E para Deus, fogo nem sempre é fogo. O fogo que Deus quer é o fogo do santuário, não o fogo de fora. Deus é quem sabe como deve ser adorado. Ele exige dos adoradores como ele deve ser adorado. E como é que Deus espera ser adorado hoje? Hoje nós não vamos queimar incenso, hoje nós não vamos sacrificar cordeiro. Hoje nós estamos vivendo mais praticamente no período do Novo Testamento. E qual é o modelo de adoração que nós encontramos no Novo Testamento? Efésios capítulo 5, que nós acabamos de estudar um trimestre inteiro em Efésios. Lá em Efésios, irmão, tem um modelo de culto de adoração. Efésios 5. E bem, é para a gente colocar em prática. Vamos lá, Efésios capítulo 5. Como é um culto de adoração? E já já nós vamos ver a diferença entre um culto e um PG. Efésios 5, 17. Não sejam insensatos. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isto leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Como deve ser o culto? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os irmãos podem falar dentro da igreja? Podem, se for dentro desse texto. Se for para agradecer, se for para louvar, se for para reconhecer as bênçãos, se for para dar um testemunho que faça o resto da igreja crescer. Por isso, o culto de quarta-feira tem oportunidade para a gente falar na igreja. Fora disso, devemos colocar em prática esse texto para ser o nosso sistema de culto e adoração a Deus. Porque é Deus que determina que é para ser assim o culto. Não é para a gente fazer do jeito que a gente quiser. Então, o louvor é parte da adoração. Sempre foi. Lá em Jó diz que quando Deus criou o universo, os anjos louvavam a Deus enquanto Deus os criava. Haja isso, haja aquilo. Os anjos louvavam antes da criação do mundo. No Antigo Testamento nós encontramos o povo de Deus louvando os salmos. Os salmos
são cânticos espirituais que o povo de Deus cantava ao longo do Velho Testamento. E no Novo Testamento nós sabemos que os crentes do Novo Testamento louvavam a Deus, que a Bíblia diz que eles louvavam. O livro de Atos diz que os crentes louvavam a Deus. E Apocalipse 15, de 2 a 4, diz que os salvos vão entoar o cântico da vitória, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Então o louvor, irmãos, está presente no momento de adoração, desde antes até para sempre, para toda a eternidade. O louvor é parte da adoração. Tem gente que pensa que enquanto está nos louvores, a gente pode ficar fazendo o que quiser fazer aqui, porque está nos louvores. Pensa que o culto só começa quando o pregador vem para frente. Não é assim, irmãos. Não é assim. Na hora que você coloca os pés para dentro da igreja, já é o culto. Você já veio para adorar. Então, o momento que liga o som, que coloca o louvor, já é para a gente entrar em sintonia, em adoração. Então, os cristãos, nós modernos, cristãos modernos, quer adorar a Deus pelos nossos valores, não pelos valores de Deus. Ah, porque eu acho que não tem nadinha, eu acho que isso pode, eu acho que aquilo pode, eu acho que isso faz parte. O cristão moderno, nós procuramos sempre um evangelho que seja uma prestação de serviço para nós. Porque nós aprendemos esse erro, irmãos, que antes não era assim. Como se o evangelho fosse um produto que está exposto à venda numa loja. Ah, hoje eu gostei do culto. Tá? O culto de hoje foi bom. Tem dia que a gente sai da igreja e... hoje eu não gostei muito, não. Hoje eu não gostei daquele louvor, sabe? Quer dizer, a gente vem para a igreja para gostar do que o irmão trouxe um louvor, o irmão trouxe uma mensagem. Eu vim para ser servida pelo culto. Vocês estão vendo, irmãos, como adorar é uma coisa muito séria. Não é para a gente gostar, eu gostei muito da pregação do irmão fulano. A gente gosta, e a gente tem que gostar da pregação de qualquer um que falar a palavra de Deus. Mas a gente tem que se conscientizar de que todos que vêm aqui, traz uma mensagem ou um louvor, seja o que for, ele vem trazer para Deus. E nós estamos aqui para adorar a Deus. Não é para a gente gostar ou deixar de gostar. Então, nós buscamos uma religião personalizada que se assemelhe a nós. Quando alguém prega uma mensagem tipo a porta estreita, alguns irmãos consideram esse pregador ultrapassado. E essa mensagem da porta estreita, como são muitas vezes as mensagens de Gilto, desses irmãos mais conservadores, essas mensagens rapidamente elas vão para o campo da memória, do esquecimento da memória. Porque a gente não gosta das mensagens duras. Antigamente, quando o pregador chamava o pecado pelo nome, o pecador se arrependia e mudava de vida, mudava seu sistema, mudava de jeito. Hoje, se algum de nós chamar o pecado pelo nome, o irmão se ofende e não vem mais para a igreja. Nós podemos escolher qualquer coisa. Deus respeita nosso direito de escolha em qualquer assunto da vida, menos no quesito adoração. Deus não respeita nosso direito de escolha quando o assunto é adoração. Ou é do jeito que Deus diz, ou Ele não se agrada. Isso mexe com você, irmão? Isso mexe comigo. Quantos cultos nós já talvez fizemos aqui que Deus não se agradou? Quantos momentos de adoração talvez Deus não se agradou? Deus não respeita o nosso direito de escolha quando o assunto é adoração. Ele não respeitou Caim, o direito de escolha de Caim. Ele não respeitou Nadab e Abiú. Aí você pode pensar assim, não, mas Deus vê o coração, Deus vê a intenção do coração da gente. Ah, é?
Deus vê a intenção. É exatamente por isso. Porque, irmãos, vocês conhecem a história de Uzá? Uzá teve a melhor das intenções. Uzá, a arca de Deus ia sendo conduzida de um lugar para outro numa carruagem preparada exclusivamente para levar a arca. Você pode ler essa história. Você pode ler essa história de Uzá. Sabe onde é que você vai encontrar? Em 2 Samuel capítulo 6, mas não vou ler não, viu? Não vou ler porque não dá tempo. 2 Reis capítulo 6 conta a história que a arca de Deus ia sendo levada de um lugar para outro numa carruagem preparada exatamente para aquilo. Prepararam uma carruagem especial, trouxeram os bois, botaram aquela carruagem, aquela carroça e colocaram a arca em cima e iam levando para um determinado lugar. E Uzá era o sacerdote. E num lugar os bois escorregaram nas pedras e a arca escorregou em cima daquela carruagem, e Uzá, que era o sacerdote que ia do lado, segurou a arca para a arca não cair. E o que aconteceu com ele? Ele morreu na mesma hora. Ele morreu instantâneo. Se o que vale é a intenção do coração, será que a intenção de segurar a arca não era uma boa intenção? Deus não respeita nosso direito de escolha quando o assunto é desobedecer aquilo que ele disse. Agora, por que Uzá morreu? Uzá morreu porque Deus tinha dito que a arca não era para ser carregada por animais. A arca era para ser carregada por homens. E os homens disseram, não, mas se é para levar uma distância tão longe, que eu esqueço agora o nome do lugar, Kiriat Jearim, até não sei aonde, que mal faz levar uma carruagem? O que tem a gente botar essa arca em cima de uma carruagem? O que tem é que Deus tinha dito que era para os homens levar uma vara no ombro. Sacerdote. Os sacerdotes, não era nem qualquer pessoa. Tinha que ser os sacerdotes e tinha que ser numa vara, 2 varas, aliás, 4 pontas, com 4 sacerdotes para carregar a arca, seja para onde fosse que tivesse que levar. A arca era para ser carregada por 4 sacerdotes. Disseram, não, mas é muito mais fácil botar na carruagem. Então foi por isso que Uzá morreu. Uzá morreu segurando a arca para a arca não cair. Irmãos, outro detalhe sobre a adoração. Deus não precisa ser adorado. Ele vai continuar sendo Deus mesmo que ninguém o adore. Amém. Nós é que precisamos adorá-lo do jeito certo para que ele continue sendo o nosso Deus. Amém. Amém, irmãos? É nós que precisamos aprender a adorá-lo para o nosso bem. Porque ele vai continuar sendo Deus. Como nós estamos adorando a Deus, irmãos? Deus gosta do que nós estamos fazendo no culto? Nós estamos colocando em prática Efésios 5. O que nós fazemos aqui agrada a Deus? Ou a gente vai para casa depois do culto com aquela sensação do dever cumprido e nada muda na gente? Parece que tudo continua do mesmo jeito. Outro exemplo de que Deus não respeita, irmãos, nosso direito de escolha quando se trata de desobedecer no culto, é a história de Saul. Também não vou ler, mas os irmãos conhecem demais, é só porque está dentro desse estudo. O que foi que Saul fez que Deus o rejeitou para sempre? Quem está lembrado? O que foi o erro de Saul que Deus rejeitou Saul? Ele ofereceu um sacrifício a Deus. O erro de Saul, que foi a gota d'água que Deus disse, não, agora chega. Deus o rejeitou para sempre. O mal que ele fez foi oferecer um sacrifício a Deus. Agora,
Não foi Deus que instituiu o sistema de sacrifício? Foi. Os sacrifícios oferecidos a Deus, Deus não recebia para enviar perdão, para livramento, para proteção do povo. O sistema não era Deus que tinha dado? O sistema de sacrifício de animais? Então por que Deus irou-se contra Saul porque Saul ofereceu o sacrifício? Por quê? Porque Deus tinha dito que oferecer o sacrifício, irmãos, era serviço do sacerdote, não do rei. Você aprende alguma coisa com isso? Eu aprendo. Eu aprendo. Deus disse que era para oferecer sacrifício, mas quem que era para oferecer? O sacerdote. Mas o rei era o rei. O sacerdote começou a demorar, que na visão do rei o sacerdote estava demorando. Um dia desse Marinhos pregou aqui, ou foi Davi. Um dia desse nós vimos um sermão aqui sobre a demora de Samuel. E Saul disse, pronto, agora o povo vai embora, o povo está com medo, o povo vai abandonar o exército, os inimigos vão chegar, vai acabar com tudo. Samuel disse que vinha, mas não veio, traga o animal. Eu mesmo vou oferecer o sacrifício. E Deus o rejeitou, tirou ele do reino. E ele foi abandonado por Deus e possuído por demônios, por espíritos malignos. Ele fez uma coisa boa, mas não era ele que era para fazer. Reverência, irmão, reverência na casa de Deus. Esse texto que eu vou ler aqui está no Testemunho Seleto, volume 5, página 55. Se vocês quiserem ler lá no celular, na internet, pode ler. Diz assim: o lugar do culto, irmãos, o lugar do culto é uma casa que está em construção, com as paredes tudo pretas, os ventiladores cheios de poeira, um chão rachado. O lugar do culto, esse é o nosso lugar do culto. Olha o que diz o Espírito de Profecia. O lugar do culto é sagrado. Por quê? Porque Deus se faz presente aqui. Amém. Amém. Moisés estava no monte pastoreando um rebanho. Deus apareceu para ele e disse: tira a sandália. Tirar a sandália significa faça reverência. Moisés estava com um bando de ovelha berrando, badalando chocalho. E Deus disse: tira a sandália, porque esse lugar é santo. Santo por quê? O que tem nesse monte? Um monte de pedras e matos e espinhos, ovelhas fazendo cocô. Por que esse monte é santo? Porque Moisés estava diante de uma sarça que queimava e não se consumia. Moisés estava na presença de Deus. Tirar as sandálias significa reverência na minha presença. Sem reverência Deus não fica, irmãos. Deus não fica. Outro exemplo que nós encontramos na Bíblia é quando Deus disse a Elias: Elias, fica lá no monte que eu venho falar contigo. Eu vou ao teu encontro. E aí, isso aqui é outro sermão, em outra ocasião a gente estuda esse estudo de Elias. Mas veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio uma ventania, uma tempestade, Deus não estava na tempestade nem na ventania. Veio um fogo que queimava tudo, Deus não estava naquele fogo, Só quando ficou tudo silêncio, aí Deus fala com Elias. Irmãos, na zoada Deus não fica. Deus fica lá fora. Culto com conversa, Deus não fica. Olha o que o Espírito Profecia diz. O lugar de oração é sagrado. Moisés estava pastoreando e teve que fazer reverência. Tira a sandália. Quando nós estamos em alguma igreja, antes do serviço do culto começar, a sensação que a gente tem é que estamos num teatro ou num estádio, aguardando que os artistas apareçam no palco. Pense numa coisa ruim. É uma visita entrar na igreja e o irmão está conversando com o outro, se levanta do canto, vai conversar com o outro e fica para um lado e para o outro, conversando, cumprimenta, como se estivesse chegando
na sala da casa do outro. Agora imagine, irmão, você ir visitar o seu avô ou seu pai, que há muito tempo você não vê. Aí você foi visitar seu pai, os seus irmãos também foram. O seu pai já é idoso, ele está ali numa cadeira de rodas, que não anda mais. Aí você chega na casa do seu pai e começa a conversar uns com os outros. Começa a conversar uns com os outros e nem sequer vai cumprimentar o seu pai. Na igreja não é lugar para conversar. Por isso que às vezes a gente fica ali fora no ventinho, sentadinho na calçada, quando todo mundo já conversou tudo que queria conversar, agora vamos entrar? Certo, irmãos? A igreja não é lugar para conversar. Então, imagine uma visita entra no culto. Aí ele senta lá atrás. O lugar da visita é lá de atrás de Savana. Quem está sentado atrás vê tudo o que acontece na frente. Por isso que eu gosto de me sentar na frente. Quem senta na frente não vê nada que acontece atrás. Mas visita só gosta de se sentar atrás. E aí a visita está lá atrás. E aí os irmãos estão conversando com o outro. Será que essa visita vai levar uma impressão de que nós acreditamos que Deus está aqui? E as pessoas que conversam na igreja, geralmente elas dormem no sermão. É triste. Conversa. Quando os pregadores demoram uma coisinha, cochila. Testemunho para a Igreja, volume 5, diz que conversar, sorrir e cochichar não deve ser permitido dentro da igreja, nem antes, nem durante e nem depois do culto. Vocês podem ler isso aqui, porque se esse estudo bíblico levar você a ler isso aqui, valeu a pena, certo? Valeu a pena o estudo. Irmãos, nem antes, nem durante e nem depois. Se você tiver necessidade de falar algo com o irmão que não seja ligado ao culto, toque no ombro do irmão, dê um sinal e saia. Converse o que for, porque às vezes você tem uma coisa urgente para dizer para o irmão. Pode acontecer. Está rolando o culto e você precisa falar com o irmão. Então, toque no irmão, faça o sinal, saia vocês dois, fale e volte. Porque diz que nem antes, nem durante, nem depois. Aqui está a diferença entre um PG e um culto. Deus instituiu o culto de adoração. Deus também instituiu o PG. No PG a gente canta, louva, ora, lê a Bíblia. Mas no PG a gente conversa, a gente ri, a gente faz dinâmica, a gente come. Por quê? Porque o PG não é um culto de adoração. O PG é um encontro de amigos. Os amigos se encontram para conversar, para fazer alegria naquele encontro. Por isso que o PG é na casa, não na igreja. Qual a diferença entre um PG e um culto? Lá a gente lê, a gente ora, a gente estuda a Bíblia, mas lá é um encontro de amigos, lá não é um culto. Lá a gente vai de chinelo, vai de bermuda, vai de boné. É uma casa de amigos. Agora aqui, irmãos, ninguém vai para um jogo de futebol vestido de terno. Ninguém vai para um casamento de camiseta. As pessoas do mundo, mesmo as pessoas que não são de igreja, elas têm noção de que roupas se adequam às ocasiões, a lugares. Então, nós devemos ter nossa roupinha de culto, irmãos. Não precisa ser cara, não precisa ser roupa chique, mas nós devemos ter nossa roupinha de culto. Graças a Deus que aqui nessa igreja não temos esse problema.
que os irmãos têm noção, eles sabem vir para o culto. Mas tem igreja, irmãos, que as pessoas não têm. E essa mensagem do Espírito de Profecia é para todos nós. Então, reverência no culto, reverência. As únicas pessoas que podem, que têm direito de quebrar a reverência no culto, são as criancinhas. Porque elas não têm noção do que está acontecendo. Aí elas podem chorar, elas podem berrar. Você pode prestar atenção, quando a gente assiste uma pregação de Bulhon, de Neumel Stina, de qualquer pregador bom que a gente tem, sempre tem uma criança no fundo chorando. Por quê? Porque se toda vez que a sua criancinha chorar, você sair da igreja, é isso que o inimigo vai fazer que ela chore, para você sair na hora do culto. Deixa a criança chorar. Não é o chorinho dela que vai incomodar a mensagem. Agora é você conversando, irmão. Você conversando, você rouba a cena, você distrai o pregador, você traz o inimigo para dentro da igreja. Por quê? Porque quando Deus sai, o inimigo chega e Deus não fica. Deus não fica em culto que o povo está conversando. Aconteceu um concílio de demônios, que Ellen White registra. Aconteceu um concílio de demônios. E eles chegaram à conclusão seguinte. Eles disseram entre eles, os demônios: nós não podemos impedir que esse povo vá para a igreja. Amém. Amém. Dá uma dor de barriga, toma limão e vem. Está com o pé ferido, não pode calçar, vem o chinelo. O inimigo não pode impedir de você vir para o culto. Sabe o que ele faz? No concílio eles determinaram o seguinte: não podemos impedir que eles vá para o culto. Mas nós podemos fazer que eles não aproveitem esse momento. Se eles não aproveitarem o momento do culto, nós estamos em vitória, os demônios. Isso é sério para você, irmão? Isso é sério para mim. Muito. Muito sério para mim. Você se compromete, irmãos, com a reverência da igreja a partir de hoje? Quem está disposto a se comprometer com essa reverência na igreja? Amém. No dia que um irmão vier visitar a gente, ele vai perceber. Eu já andei por muitas igrejas aqui no distrito e de todas as igrejas que eu já andei, tinha uma que a principal característica dela era a reverência. Oh, coisa boa! Você chega na igreja, você senta, o fundo musical mal você ouve, que é uma coisa que eu luto aqui para ver se eu consigo, não consegui ainda. O fundo musical daqui atrapalha até a oração do pregador. Tem pregadores que nem aceitam fundo musical na hora da oração, porque distrai a atenção da mente da gente. O fundo musical bem baixinho. Aí a gente entrava ali, que eu congreguei ali, eu entrei ali. E quando a gente entra, que aquele fundo musical está bem baixinho, você vai relaxando, você vai ficando em paz. E a vontade que você tem é de orar. E aí você senta, faz a sua oração e fica em reverência. E quando às vezes o irmão quer cumprimentar você, cumprimenta com um aperto de mão. Porque quem quer cumprimentar os irmãos chega cedo. Eliane sabe disso, Marinilson sabe disso. Não é depois que já está aqui o serviço de canto e tudo, irmão chega: ô irmão, boa noite. Ô irmão, para tudo. Não. Se você chegou um pouquinho atrasado, não cumprimente ninguém. E é exatamente por isso que as diaconias e os diáconos fazem uma escala de recepção. Porque você vai apertar a mãozinha do recepcionista. Porque quando você entrar, você entra para adorar. Então, irmãos, vamos nos comprometer com a reverência no culto. Eu fiquei com muito medo quando eu assisti esse estudo. Medo de ter perdido tanto culto. Medo de que Deus não esteve aqui nos nossos cultos. Em alguns a gente sente, mas em outros parece que a gente fez o culto só para nós mesmos. Reverência no culto. Esse estudo eu copiei de Rodrigo Silva. Não foi eu que criei esse estudo. Tem os textos de Ellen White. Eu assisti com outro pregador também no Fala Sério Pastor. E tem
as aplicações aqui de Rodrigo Silva. Essa mensagem é recomendada para ser pregada em toda a igreja adventista. Porque tem gente que vem na igreja só uma vez, não vem nunca mais. Se ele procura aquela balbúrdia, aqueles gritos, aquelas quedas, aquelas possessões, não acha. Se ele procura reverência, também não acha. Que Deus seja louvado por trazer para nós as instruções, ainda com tempo de a gente colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Amém. Vamos orar? Querido Deus, perdão, Senhor, perdão pela falta de reverência que muitas vezes nós temos. Às vezes perdemos a noção de que estamos na Tua presença, de que o Senhor está aqui. Desde que a gente abre essa porta, desde que a gente abre a janela, liga o ventilador, acende a luz, o Senhor já está aqui a nos esperar para este momento do culto. Sim, Deus. O Senhor espera a nossa adoração. Mas não é a adoração do jeito que a gente queira, é do jeito que o Senhor diz. Verdade. Que a gente aprenda, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade. Amém. Pois Jesus disse que são esses o que o Senhor procura para ser seus adoradores. Verdade. Leva-nos para casa em paz, nos conscientiza, nos ensina, nos corrige, nos desperta, Senhor, nos prepara, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos.